a gente começa hoje com o Adult Swim, o aniversário do Adult Swim, que fez 20 anos. Né? O bloco para quem não conhece, né? O bloco de animações adultas que habitou as noites do Cartoon Network comemorou, no último dia 2 de setembro, 2 décadas de vida. O projeto virou referência não apenas artística, mas também como modelo de negócio, ajudando a mudar a percepção de que a animação não é só coisa de criança, e mostrando que havia viabilidade financeira para isso. O Adult Swim começou como uma ideia de Mike Lazo e sua equipe de executivos e artistas. O Lazo ele foi vice-presidente executivo e diretor criativo do Adult Swim e se aposentou em 2019. E na época ele tinha como objetivo fazer com que a Cartoon Network deixasse de ser apenas uma retransmissora de animações. Tá? Durante uma época ela era conhecida nos Estados Unidos como o canal de reprise da Hanna-Barbera. Né? E o próprio Lazo, numa entrevista, fala que eles não estavam errados, que era isso mesmo. Com o rascunho do projeto nas mãos, o Lazo marcou uma reunião com a Beth Cohen, que é presidente da Cartoon Network e uma das fundadoras do canal, tá? E apresentou a ideia do que hoje a gente conhece como o Space Ghost de costa a costa. Mesmo com material ainda muito bruto, Cohen viu o potencial e alocou uma verba para produzir o piloto, que foi feito com uma produtora externa e que custou $100 mil. E o produto final foi basicamente detestado por todo mundo do canal. Lazo, em uma entrevista no New York Times, ele deixou claro que era visualmente muito bom, mas não era engraçado. Ele também acabou, nesse processo, refazendo o piloto internamente, né, o que custou mais de $25 mil. Ambos os pilotos nunca foram exibidos oficialmente, mas parte deles foram incluídas em DVDs e podem ser encontradas no YouTube. Eis que o bloco Adult Swim seria exibido 2 dias por semana, nas noites de sábado e domingo, e teria duração de 3 horas. Para isso, apenas uma série não seria suficiente. Então, nessa primeira leva de produções, também entraram as séries, né? Esquadrão Aquatim, né, que é o Aquatim Hunger Force, o Filmes Caseiros, Home Movies, o show do Brack, o The Brack Show, e o Laboratório Submarino 2021, também conhecido, o nome original era Sealab 2021. E, pessoalmente, a minha favorita, que é o Harvey Birdman, o advogado, que é o Harvey Birdman Attorney at Law. Além disso, a Cartoon Network licenciou também o anime Cowboy Bebop, que acabou sendo também referência de um dos primeiros canais a realmente popularizar o anime nos Estados Unidos. O baixo orçamento das produções, como reaproveitar cenas de desenhos antigos, como aconteceu com o Space Ghost de Costa a Costa, foi uma das marcas das animações que se viram forçadas a criar produtos que entretessem e que ainda fossem diferentes e se destacassem dos demais. Mas isso é legal, eu estou contando um pouquinho dessa história, porque também teve um fato bem interessante também, que tinha 2 grandes problemas nisso, né? Que é como evitar problemas, seja com os pais, né, com retransmissores e anunciantes, em exibir animações adultas em um canal que era voltado para o público infantil, né? E também como vender publicidade no horário das 10 da noite a 1 da manhã, já que independente do conteúdo, nenhum anunciante colocava seus anúncios nessa faixa de horário. Afinal de contas, também as crianças estariam todas dormindo, né? Então, para o primeiro ponto, né, a questão de como lidar com os parceiros, com os retransmissores e tal, houve muita negociação e uma comunicação muito pesada com os pais, né? No caso, teve uma promo específica que eu achei bem legal, onde mostravam adultos numa piscina e um segurança meio que deixava claro que a partir de certo horário a piscina estaria aberta apenas para adultos. Por isso que em inglês o nome ficou como Only for Adult Swim, né? Que é um nome que isso é muito engraçado, que o próprio Lazo sempre odiou, que para ele o nome oficial deveria ser Cartoon Network After Dark, né? Já o caso do segundo, que é a questão do modelo do negócio, é uma coisa bem interessante também. Foi com o tempo isso, né? Conforme o bloco ele foi ganhando mais popularidade, foi identificado que um dos públicos mais cobiçados pela publicidade estava focado nessas produções noturnas, principalmente os homens ali acima da faixa, acima dos 18, entre 18 e 25, masculinos e solteiros, né? O que ajudou o time de Lazo a convencer a equipe comercial a procurar anunciantes e teve um bom retorno com isso. Essa foi só uma introdução assim, desse início do Adult Swim, né, que eu achei bem interessante, que foi basicamente uma das primeiras ações, vamos dizer assim, numa televisão mainstream, por mais que seja uma TV a cabo, no caso a Cartoon Network, para popularizar a animação, que aí também eles foram para outro extremo, né, porque uma animação não precisa ser necessariamente adulta só. Teve muita coisa ofensiva, como tem desenhos que eu acho terríveis,
como o próprio aqueles Squidbillies, que eu não sei qual o nome que veio para cá, ou se ficou isso mesmo, sabe? Eu, pessoalmente, não gosto do Aqua Teen Hunger Force, acho fraco, acho umas coisas muito forçadas, mas ao mesmo tempo teve coisas muito boas, como o próprio C-Lab 2021 e o Harvey Birdman, que eu amo de paixão, que é muito, muito bom, né? Então, esse foi só um pouquinho da história. E você, Selby? Você assistia bastante Adult Swim, não? Não, não gostava. Aqua Teen, bom, eu ia ficar espantado se você falasse que gostou do Aqua Teen, né? Aí eu já ia entrar aqui num verdadeiro embate aqui, mais polarizador do que outras coisas que a gente já tratou aqui na animação. Né? É verdade. O engraçado que eu descobri também é que o pessoal que criou o Aqua Teen é o mesmo pessoal que fez o Squidbillies. E quando eu li isso, falei, olha que impressionante. Não é uma surpresa, né? Não surpreendeu verdade. muito. Mas não, eu não confesso que pouca coisa me chama atenção, mesmo o que hoje já se tornou mais folclórico, que é o Space Ghost, né? Que eu cheguei a assistir alguns também, mas a gente vê que é uma produção bem limitada mesmo, né? A gente percebe isso pelo tipo de produção. Mas eu nunca fui um telespectador específico do Adult Swim, que por sinal você bem lembrou o comercial, né? Que realmente ele é um comercial para quem está interessado, tem no YouTube, acho que a gente pode até linkar, mas acho que ele é bem interessante porque ele é um comercial que ele não promove a programação em si, né? Ele é um comercial de uma forma para espantar o público infantil, né? Aquela coisa, olha, é tão estranho para o público infantil do canal que eles vão, enquanto está passando, eles vão mudar de canal, vão desligar, vão fazer outra coisa, porque realmente ele é bem, ele destoa, né, do resto da programação do Cartoon, né? O que eu vou falar aqui, vou fazer uns apontamentos históricos, que eu fiz a minha colinha aqui de várias anotações, quando o Paulo me passou essa pauta para a gente falar. O Cartoon, o canal, né, o Cartoon Network, ele é lá de 1992, a década de 90, de uma época em que a animação para televisão ganhou uma nova onda de interesse, né? A Disney estava investindo, a Nickelodeon estava começando a investir, a Warner Bros. Também, com aquelas produções com a Amblin do Steven Spielberg, né? Também estava produzindo. E a Turner Broadcasting, que investiu na CNN, no canal de notícias, resolveu investir num canal de desenhos animados. Ela tinha um grande acervo de desenhos ali nas mãos, né? Então tinha os desenhos clássicos da MGM, que por sinal eu acho que são desenhos hoje que muita gente desconhece, mas são desenhos belíssimos, os mais conhecidos são os do Tom e Jerry. A Turner tinha nas mãos todo o acervo da Warner Bros. Pré-1948 na mão, os preto e branco também muito bons, os Merry Melodies, os desenhos do Popeye, dos estúdios Fletcher, da Famous Studios, também estavam nas mãos. Em 91, por 320 milhões de dólares, a Turner comprou todo o acervo da Hanna-Barbera. Então, assim, era um grande tesouro nas mãos, né, para pudesse explorar. Mais de 8.500 horas de programação ali na mão, logo de início, né, logo de cara. E como o Paulo falou, assim, basicamente o Cartoon Network, por um lado, era um grande tesouro para os fãs, porque tinham muitos desenhos clássicos ali para poder ver, mas ao mesmo tempo era uma retransmissora de desenhos antigos e não tinha muita novidade, ficava basicamente nesses antigos. Até que lá por meados dos anos 90, o Cartoon resolveu se mexer um pouco, falou, não, acho que a gente tem que produzir conteúdo original, conteúdo novo, até por conta de outras estratégias aí do mercado de negócio, para poder licenciar, para poder também dialogar com o público mais novo. Então, produziram as séries originais, né, o Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, As Garotas Superpoderosas, séries aclamadas, séries foram muito bem vistas, não só pelo público do canal, mas também pela crítica. E o intuito com isso foi de ampliar o público, né, então eles queriam também pegar um público um pouco mais velho, e também mais garotas. Essas séries novas, elas atraíam um público de meninas que os desenhos clássicos estavam perdendo esse espaço, né? Então isso é bem interessante também. Tinha um foco também de atrair meninas para assistir essas séries. Do ponto de vista das características dessas séries, as séries elas tinham um humor menos grosseiro que os do Comedy Central, né?
e elas eram menos socialmente responsáveis do que os da Nickelodeon, né? Que é bem interessante, porque, né, tinha um exagero, uma radicalidade fantástica, mas um pouco mais fantasioso, né? Um pouquinho menos radical do que outros canais que tinham uma programação mais adulta. Aí a gente vê um pouco dessa segmentação, né, que os executivos da Cartoon pensaram, que em 96 mesmo, já com investimento em séries originais, eles investiram em programação pré-escolar, né, com o pessoal da Children Television Workshop, os mesmos que produziam Vila Sésamo, né, que tem sua origem lá com o Jim Henson, então começou a ter o bloco pré-escolar. Teve também, já no ano seguinte, em 97, o Toonami, né, que era focado em séries com conteúdo mais de ação e animes, então teve o Robotech, o Thundercats, o Sailor Moon, o Dragon Ball Z, enfim, esse tipo de séries, até que em 2001, como o Paulo falou, veio essa ideia de, e se a gente investisse num conteúdo para um público mais adulto, né? Que foi essa ideia do Adult Swim. E isso partiu dos estudos que eles tinham de audiência, que mostravam que em qualquer horário da programação, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, 1/3 dessa audiência era formada por adultos sem filhos. Então foi aí que eles perceberam que tinha um nicho a ser explorado. Falou, bom, talvez a gente possa explorar uma programação adulta, né, para tentar prender esse público e talvez até ganhar alguma coisa em cima, né, trabalhar essa parte de publicidade. Eles já tinham visto essa coisa do público adulto envolvendo parte do acervo de desenhos clássicos, tanto é que o canal Boomerang, que é do mesmo grupo, explora também um pouco a memória afetiva dessa geração, do Baby Boomer, né? Então esse canal ele explora bem esses desenhos, os desenhos mais antigos. O Boomerang ele meio que foi literalmente isso, ele foi uma volta ao que seria o início da Cartoon, que era só Cartoon, é a retransmitir origem do os Cartoon desenhos Network, antigos. exatamente. E lógico, como o Paulo falou, esse início foi bastante limitado, orçamento muito limitado, houve muita assim, programação que por parte a gente pode dizer que tem gosto duvidoso, para ser bonzinho aqui, para não dizer coisa pior, né? Mas uma programa que hoje então acho que seria até hoje muita coisa nem seria exibida, né? Vamos falar a verdade. Concordo. Mas assim, do ponto de vista do texto, né, dos roteiros e da estética, tinha muitas coisas estranhas no sentido mesmo de diferentes mesmo do padrão do que se via de animação, e muitas coisas experimentais. E aí também a gente fala do lado positivo, né, do lado do swing, de abrir espaço para explorar novos estilos. Eu acho que eles até entendo também um pouco da crítica do executivo sobre o nome, né, do Adult Swim, porque a gente tinha o caso da Nickelodeon, que também explorava um bloco adulto, né, à noite, de madrugada, que era o Nick at Night, só que eles pegaram um caminho diferente. A Nickelodeon ela queria explorar justamente a memória afetiva, então passava muitas séries antigas. Eu lembro quando nos Estados Unidos o Nick at Night passava a Feiticeira, passava Ginny é um Gênio, né? Essas séries antigas passavam nessa parte da madrugada. Já a proposta do Cartoon foi, não, vamos investir em programação original, nova, ousada, para aprender esse público adulto. Então, inclusive, com o tempo, até a parte de live action mesmo, né? Que essa é uma sim, coisa que não é muito conhecida aqui. Mas o Cartoon, o Adult Swim lançou algumas séries em live action que ficaram muito conhecidas por lá, mas eu mesmo não conheço. Não conheço assim, também. Eu vi algumas sei coisas no YouTube, né? Isso, mas assim, não é nada que realmente. Eu mesmo acabei não anotando isso pelo fato de não ser animação. Mas assim, eu sei que tem alguns comediantes hoje que são bem fortes que começaram com algumas séries na Cartoon. E eu acho muito legal justamente isso, que a Cartoon, a questão independente de eu gostar ou não de algumas séries que eu mencionei aqui, mas o fato dele dar esse espaço para experimentação, que me lembra muito a época da Liquid Television na MTV também. Isso. Eu acho que acabou abrindo espaço para criar tendências, né? Então, muita gente que começou ali no Adult Swim acabou podendo testar coisas ali, depois foram para outros canais, foram para o Comedy Central, para outras produções e até com mais dinheiro, né, conseguiram produzir coisas boas. Mas, assim, a gente falou muito dessa questão de ser muito exploratório, às vezes meio estranho, meio tosco, mas eu acho que a gente não pode deixar de citar
uma produção, né, para falar dos 20 anos do Adult Swim, que é talvez o maior sucesso do Adult Swim, o mais aclamado e popular do bloco, que é o Rick and Morty, né, que é uma sitcom de ficção científica, criada pelo Justin Roiland e o Dan Harmon, que é aquela coisa, né, aquela brincadeira que teve origem numa paródia ali das situações do De Volta para o Futuro. E é uma série bem legal. Eu não tive tempo ainda de assistir com uma consistência que eu gostaria. Eu assisti poucos episódios dela, mas o Rick and Morty é uma série sensacional e mostra como que o bloco ele deu certo, né? Ele conseguiu fazer esse salto de uma coisa bem experimental para uma coisa mais próxima ali do mainstream, né? E aquele bloco que pegava um horário bem restrito ali, do certo horário da noite, hoje ele pega basicamente das 8 da noite às 6 da manhã do dia seguinte, né? Então, ele pega uma grande faixa, né, de programação. E bom lembrar, não sei se as pessoas sabem, para efeito de divulgação, de medição de audiência, o Adult Swim ele é contado de forma separada da Cartoon Network, né? Então, essas informações, esses dados, eles são separados, porque os públicos são distintos, né? É bem interessante. E você, Paulo, você gosta do Rick and Morty? Cara, quem gosta bastante é meu irmão. A gente estava até discutindo essa semana, porque ele ainda não tinha assistido esses curtas, né, do Rick and Morty, que na época chamava, acho que é Doc and Marty, né, que era o visual descarado em cima do De Volta ao Futuro. Só que assim, o plot não tinha os plots, né? Não tem absolutamente nada a ver com o desenho, era só. Cara, e um humor tão escroto, tão crasso, crasso, que meu irmão adora essas coisas assim, meio como é que é? No limite, né? Edgy. Mas ele não aguentou isso. Então, assim, porque não tem sido? É um humor feito só para chocar. Isso só esses curtas iniciais, né? Tanto que o Doc and Marty, na verdade, é uma criação do Justin Roiland. Quando eles pegaram esse processo e mudaram para virar o que hoje a gente conhece como Rick and Morty, foi a entrada do Dan Harmon. Aí que houve toda essa modificação. Mas assim, eu já vi acho que 2 ou 3 episódios do Rick and Morty, é uma loucura completa. É uma que eu tenho na minha fila para começar a ver, porque eu termino o episódio, eu tô assim meio que parado olhando e babando, porque eu falo, o que aconteceu? Né? Mas assim, para encerrar essa questão da Cartoon, primeiro do Adult Swim, né? Primeiro que é para comemorar mesmo, porque eles abriram muitas portas, não só como a gente já falou aqui, a questão de experimentar novos estilos, inclusive principalmente com animação, mas depois também com live action, com essa parte de humor, mas também com essa parte do modelo de negócio, que foi um dos primeiros casos claros onde teve comprovação de que era um modelo de negócio viável. Isso foi, obviamente, está no início, a gente ainda está no movimento para isso, para que isso fique mais claro para as marcas de maneira geral, tá? Isso vem crescendo, né? E é legal a gente vai falar justamente hoje também de licenciamento, né? Isso eles foram realmente os pioneiros. O Liquid Television foi meio que uma ideia, e o Adult Swim foi uma coisa que realmente ganhou corpo financeiramente falando também. Então acho que é bem importante, acho que é muito legal sempre comemorar o Adult Swim nesse processo, e que eles continuam também hoje mesmo de outra maneira. Hoje são um processo muito mais estruturado, né? Por mais que ele ainda seja só um bloco dentro da Cartoon, mas agora é um bloco específico, com muito mais horas, um modelo de negócio específico deles. Mas acho que vale comemorar, e também porque foi por causa deles que eles lançaram Harvey Birdman, que, sério, é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, que ela começou com realmente um orçamento bem pequenininho, mas depois aumentou um pouquinho para as outras temporadas. A primeira temporada meu Deus do céu, é terrível, né? Em questão de técnica, né? Do tempo que eles gastaram para animar. E depois eles deram uma melhorada nisso, que eles conseguiram ter uma visão e um estilo muito próprio. Isso é muito legal. Então, parabéns, Adult Swim. Continue, pelo menos, com essa vibe rebelde nova de ficar realmente criando e testando coisas novas. Que no momento que você blocar isso virar só comercial, acabou.